Sejam bem-vindos ao Primeiro Plano, programa de cinema da TV Otimista. Eu sou o Samuel Brasileiro e hoje a gente conversa com a Virgínia Pinho. Virgínia é artista visual e realizadora. Nós vamos assistir ao curta-metragem Miragem. Então, vamos ao filme. Negro 2, base, trem baixado e travado. Negro 2, bip checado, autorizado pouso, vento 080 graus, 04 nós. Final call, flight 281, non-stop service to El Paso, departing gate 13. O aeroporto é sempre vazio nesse horário. Funcionários andam pelo saguão. Aeromoças vagueiam lentamente como adolescentes num shopping center. Amanhã estarei em Nice. Da janela do avião, observo olhares ansiosos que guerreiam o espaço no ensolarado mirante. O rio também é bonito visto daqui de cima. As pessoas nas calçadas, as pequenas alamedas, as grandes avenidas. É domingo. A cidade aos poucos mostra as suas veias. Ou seriam varizes. Da janela vejo a sombra do avião que se projeta no oceano. Quando criança, apostava com meu pai para ver quem chegava primeiro. Eu apostava no avião, meu pai na sombra. Eu sempre perdia. Adormeço quase sem querer. Quando acordo, o avião já sobrevoa Nice. Pelo rádio, o piloto informa a temperatura em terra, 15 graus. Acordar em Nice é acordar com uma luz suave vestida de rosa. A mesma luminosidade das fotografias do passado. Dormir em Nice e acordar em Nice é como viajar no tempo. Acompanho o fim da aurora da janela do quarto 1024. Um vento frio vindo do Mediterrâneo vem me fazer companhia. Lembro que no inverno de 52, quando estive aqui pela primeira vez, as árvores pareciam pequenas ruínas. Ruínas que aos poucos se abatem com o peso do tempo. Ruínas que aos poucos são derrotadas e engolidas pelo progresso. Não tenho muito tempo em Nice. Amanhã partirei novamente. Um motorista me levará até a estação de trem. Em breve me reunirei com meus companheiros. Daremos início à nossa missão. Sinto saudades de casa.
Globo, Rio de Janeiro, uma emissora de O Globo, o maior jornal do país. São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, repórter Esso, alô? Professor 20, boa noite. Aqui fala o repórter Esso, um serviço público da Esso, Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Presidente Costa e Silva fala sobre o ato institucional e dirige mensagem de Ano Novo ao povo brasileiro. O repórter Esso... Pois é, aqui no mesmo local de um outro ângulo. Eu não consegui identificar aonde é, mas deve ser Portugal, deve ser o mesmo passeio, que eles vão no Museu de Queluz, é a mesma roupa. Essa aí eu acho que tinha que passar a câmera assim por cada um dos detalhes aí da galera. Eu fico pensando se não são amigos deles de Portugal, né? Mas eles não são de Portugal. Eles têm cara de brasileiro. Dois momentos. E tu lembra qual é o nome da praça? Acho que não. Então eu tenho que lembrar mais uma vez na memória Marquês de Sade. Gosto muito desses caras da moto entrando no quadro também, da maçã que são de moto. Essa é uma das que eu gosto do mofo. Pegar só uns pedacinhos do mofo. Eu gosto da profundidade dela. Isso aí já é um outro, eu imagino, uma outra viagem. Nós acabamos de assistir ao curta-metragem Miragem. Estamos aqui com a diretora Virginia Pinho. Virginia, obrigado por ter aceitado conversar. Assim, é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, Samuel, o convite para essa conversa. Eu acho que o Miragem é um filme que, enfim, eu acho que é um filme muito inspirador no uso das imagens e tudo, porque eu acho que também vai dialogar muito com a sua pesquisa depois como artista visual, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, para a gente iniciar essa conversa, sobre como é que se deu sua entrada no cinema e essa passagem ou esse entendimento também, né, das artes visuais. Não que as coisas sejam necessariamente dissociadas, né? Bom, o meu contato com o cinema, né, que vem antes das artes visuais, ele se dá com o movimento cineclubista, na verdade com o curso Pontos de Corte, que é um curso ofertado pela Vila das Artes. Eu sou de Maracanaú, que é uma cidade da região metropolitana, e até a minha adolescência, Maracanaú não tinha uma sala de cinema, né? Então é realmente a partir do Pontos de Corte que eu vou
formar o meu repertório pessoal sobre cinema, enfim, sobre as artes, sobre muita coisa. E a partir da Vila, toda a minha trajetória vai passar por essas conexões a respeito da imagem, né? Primeiro eu faço o curso Pontos de Corte e entro no movimento cineclubista. Que também acontece na Vila das Artes, né? Estava acontecendo na Vila das Artes, né? O Pontos de Corte, uma parte, pelo menos. O Pontos de Corte é um curso ofertado pela Vila e a Vila, como o espaço cultural, sempre foi um ambiente que acolheu o movimento cineclubista, né? Então, muitas vezes as reuniões aconteciam lá, a Vila tem um cineclube que se mantém, né, já há muitos anos. Enfim, investe na formação cineclubista, encontros, mas depois também outras formações, assim, outras conexões com a Vila, né? Depois eu fui funcionária, depois eu fiz o curso de realização, então, na verdade, a Vila, ela é um ponto central, assim, na minha vida artística, né? A partir de lá, eu acho que eu vou me entendendo como artista mesmo, né? Sobretudo no curso de realização, que é um curso mais longo, e foi nesse contexto do curso de realização em audiovisual que eu fiz o Miragem, né? Que era um material, um pequeno acervo de fotografias que eu tinha adquirido numa feira, numa praça pública no Rio de Janeiro, há uns anos, e que estava guardado, e que nesse contexto formativo a gente era uma equipe grande até, eram 11 pessoas, a gente se colocou a pensar algo com aquele arquivo. Esse arquivo ele é todo costurado como uma ficção, né? Assim, uma fabulação, né? Vamos dizer assim. Eu acho que é muito honesto com o processo, porque acho que era isso mesmo, né? Nós todos jovens, estudantes de audiovisual, então o nosso exercício era de fabular com aquelas imagens. Tem uma estrutura bem indiciária, porque ele é feito com slides, né? Esse diapositivo, e eles estão organizados na sequência em que eles foram fotografados, né? O diapositivo, ele dá esse tipo de vestígio, ele dá a data e o número da fotografia, né? De 1 a 36. Você tem como saber, né? Qual Isso. Então a gente respeita uma estrutura do próprio material, mas a gente também fabula muito em cima, né? O próprio personagem que conduz a parte inicial é ficcional. Aeromoças E aí depois a gente assume lentamente isso com colocando as adolescentes próprias no vozes. shopping center. Como é que foi esse processo de entender que esse material daria um filme, né? Porque assim, o material dos slides poderia gerar várias coisas, né? Assim, mas pensar como é que ele gera um filme. Eu fiquei lembrando muito da Vardar e do Chris Marquet, principalmente nesses deslocamentos, apesar de ter esses índices de realidade, mas essa fabulação que vem em cima, que na verdade vai construindo outros sentidos, né? Nessa imagem, assim, como é que foi o momento de perceber que, não, essas imagens dão um filme, né? Então, foi justamente no encontro com o Chris Marquet, né, lá a GT, que é isso, eu conheci não só esse filme, mas vários outros, eu só poderia ter conhecido na Vila das Artes, assim, são filmes que já não estão em nenhum circuito comercial. E aí, no contexto, na sala de aula, quem apresentou o filme foi o Pablo Arellano. Sim. E aí, a Vila tem um processo participativo, né, para a eleição dos trabalhos que vão ser realizados. E aí, depois de ver o LGT, eu apresentei, assim, rascunhei um pouco uma proposta e apresentei para a turma. Sim, é interessante porque o LGT, ele é feito também de fotografias e também tem uma relação com o avião, né? Sim. Acaba criando essas conexões também muito fortes, né, com o Miragem. Eu acho que o filme, ele tem já falando do filme também, ele tem um processo que, apesar dele respeitar essa ordem que você fala, ele vai aos poucos apresentando o seu dispositivo, né? Aos poucos você vai entendendo o slide, a projeção, né? Aí, como é que foi essa descoberta também dessa dramaturgia, de entender essa dramaturgia do próprio dispositivo cinematográfico, assim, dentro do filme, né? O Miragem, ele foi feito de maneira muito experimental. Então, a gente tinha, assim, uma equipe grande, o que é incomum para esse tipo de filme, né? Filme com material de acervo, de arquivo, geralmente demanda poucos pesquisadores que vão se debruçar longamente sobre um material. A gente tinha uma pluralidade, assim, de intenções com aquele material. Então, a gente teve muitos encontros, e depois a gente foi tentando organizar minimamente uma estrutura. A gente tem a Ludmilla, que fez o roteiro, organizou como roteiro. Ela parte, aquela construção ficcional, ela parte toda de indícios que a gente tem das imagens, né? Então,
ela fez esse trabalho também de se debruçar sobre as imagens, entender o que ali que é índice, que a gente podia trabalhar. Ela organizou uma ficção e depois a gente abriu para esse processo mais experimental, que era a gente falando mesmo sobre o que imaginava a partir das imagens. Sim, que a gente sai dessa narração, né, para a conversa, né? Sim, aí de fato assume o dispositivo, assume o projetor, projeta na própria Vila das Artes, né, nas ruínas da vila, quando ela ainda não tinha sido reformada, a Casa do Barão, na verdade, quando ainda não tinha sido reformada. Enfim, aí é pura experimentação da equipe com o material. Sim. E esse processo de experimentação, como você falou, normalmente, né, quando você pensa em filmes de imagem de arquivo, a gente pensa em uma pessoa na ilha de edição experimentando, né? E o processo me parece que deu muito, como você está falando, de maneira coletiva, ou seja, vocês se debruçavam muito sobre a materialidade desses slides, assim, ou vocês já viam essas imagens já escaneadas, vamos dizer assim? Ou não, vocês realmente estavam... essa materialidade, a presença desse material também estava junto de vocês nesse processo? Não, a gente teve contato material com as imagens, né? O próprio projetor, ele é muito marcante, então eu levei o projetor, porque é um projetor antigo, de carrossel. A gente teve ele em sala de aula, ficou um tempo lá na vila. A gente podia experimentar, projetava na parede, ficava vendo a partir dessas projeções, enfim. Sim. Eu acho isso muito interessante porque é como se ele, em algum lugar, fosse trazendo experiências anteriores, né, do cinema, assim, da gente, esses pré-cinemas, né, assim. E aí você entra, de fato, numa lógica que a gente percebe que o processo cinematográfico fazer não é necessariamente linear, né, no sentido linear, no sentido evolutivo. Precisamos evoluir para construir melhores filmes, né, ou fazer filmes assim, mas de um entendimento que, na verdade, as coisas são totalmente cruzadas, né, nesse processo. Eu queria saber um pouco como é que essa costura ensaística, que eu acho que tem muito a ver com o ensaio, né, com o filme ensaio. Fala um pouco sobre o filme ensaio, assim, como é que ele influenciou mesmo, né, o Chris Marquet é conhecido por isso, né? Sim. Mas como é que isso lhe influenciou e se essa forma de fazer filme ainda lhe influencia, né, nos seus processos criativos? O filme ensaio, eu acho que ele é uma presença desde que eu fiz um curso com Alexandre Veras, em que a pauta era essa, né? A gente foi se debruçar sobre muitos filmes ensaios e sobre textos também, enfim. E aí eu acho que eu compreendi essa como uma forma possível de escrita, né? Escrita cinematográfica também para mim. Eu sempre tive um pouco de... Não exatamente uma dificuldade, mas eu sempre tive mais aptidão por um cinema mais experimental, mais aberto, né? Tanto no modo de fazer como no modo de exibir também. O próprio Miragem, anos depois, já em 2018 eu acho, ele ganhou uma versão para a galeria, né? Foi exposto no Museu de Arte Contemporânea do Ceará, o projetor com as imagens e o filme. Então, a Vila tinha também essa abertura para um processo, né, dentro daquela formação, uma possibilidade mais experimental. A forma ensaística, eu acho que foi uma forma, no Miragem, que se desenhou como possível, e aí eu acho que é também quase que um traço meu, de uma forma de fazer, apesar de normalmente meus trabalhos serem muito pautados na forma, de uma maneira mais clássica, assim, mas... Enfim, acho que eu tenho um certo traço ensaístico também. Eu fico pensando muito nisso porque o filme ele entra num fluxo, né? Ele tem um fluxo de conexões, né? Não necessariamente racionais, né? Ou seja, os caminhos que eles fazem, o processo, como você fala, né? Isso tudo me parece muito ligado a essa lógica mesmo ensaística, né? Assim, do sentido vindo das aproximações, né? Da própria montagem, assim. E a montagem, ela parece muito também influenciada pelo próprio dispositivo dos slides, né? Assim, em algum lugar o filme ele respeita mesmo a limitação que o projetor de slide lhe dá, né? Assim. E eu queria que você falasse também um pouco sobre essa relação de quase arqueológica de descoberta dessas imagens. Se é um processo que você tem, que você já busca, assim. Eu já fiz também outros trabalhos que são também com imagens de arquivo, que a gente vai encontrando, tentando descobrir essas histórias, né?
Mas como é que se dá esse seu processo, se faz parte do seu processo criativo um pouco essa arqueologia das imagens, assim, de escavar um pouco? Eu acho que é um exercício que eu gosto, agora de maneira mais consciente, como artista, mas que eu já gostava antes, né? O período em que eu adquiri essas imagens, eu ainda não tinha pretensões artísticas com elas. Elas me chamaram a atenção numa feira de usados e eu, tive durante muito tempo como guardo as minhas imagens da minha família, né? Esse processo arqueológico é um processo prazeroso também, né? Principalmente agora em que a gente tem contato praticamente só com imagem digital, pegar na imagem, pegar no slide, entender como, quando elas vieram, elas estavam bagunçadas, então organizar as séries, entender os rolos de filme que estavam presentes no material todo, tentar recompor, tentar entender quem são aqueles personagens. Acho que isso também se coloca muito presente no filme. Miragem é porque o único personagem que a gente consegue identificar quem é, que é uma pessoa, um homem que aparece com uma identificação, uma farda da FAB, uma identificação, que é o Coronel Bins. Ele foi tenente-coronel aviador e ele dirigiu os primeiros Mirage, que são aviões caça que o Brasil adquiriu da França, né? Acho que nos anos 70, 70. Foram os primeiros aviões caça do Brasil. Ele participou da primeira equipe que rompeu a barreira do som aqui no Brasil. Então, toda essa construção desse personagem, que é um aviador, ela vem também desse processo de pesquisa das imagens, que requer esse debruçar-se, né? Essa arqueologia. E esse debruçar, eu acho que é uma coisa que eu queria muito conversar no nosso próximo bloco, porque eu acho que tem muito a ver com o tema que eu acho que você pesquisa muito, que é o trabalho, né? Sim. Que eu acho que é discutir o trabalho. Então a gente vai dar um intervalo agora e eu queria que a gente conversasse muito sobre isso no nosso próximo bloco, porque eu acho que é muito interessante para a gente pensar o processo criativo, né? Pensar também o olhar para o trabalho. A gente vai dar um intervalo agora, mas a gente volta daqui a pouco para continuar nossa conversa com a Virgínia. Então fica aí que a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta no primeiro plano. Hoje a gente está conversando com a Virgínia Pinho. Virgínia, a gente terminou o nosso bloco passado falando um pouco sobre esse trabalho quase de arqueologia, né? Da imagem, da gente escavar e mexer no material, né? Essa ideia dessa materialidade ligada ao cinema que trabalha com imagem de arquivo. E eu sei que um dos temas que você pesquisa é a questão do trabalho. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que você chegou nesse tema e como é que ele vem se desdobrando dentro da sua pesquisa como tanto diretora, mas principalmente como artista visual e pesquisadora, né? Sim. O trabalho foi no meu processo de saída da Vila das Artes e entrada num mestrado em comunicação na UFC. Foi a partir da obra do diretor Harun Farok, né? Que era um alemão. E ele tinha uma proposição metodológica, né? Eram como pequenas oficinas que ele dava, em que ele pensava a estrutura do cinema a partir da unidade mínima, que é o plano. Então era um exercício de filmar. Ele propunha que a gente filmasse o trabalho em um único plano e num take curto, num exercício mais próximo com o que era possível, né, no período dos Lumière. Então tem como referência direta esses pré-cinemas também, aquela saída da fábrica dos Lumière é um ponto de partida. Essa proposição do Farok parte também a partir de uma longa pesquisa que ele tem sobre o trabalho. Isso já era um tema muito presente nos filmes dele. Depois, em 95, ele fez uma longa pesquisa para um filme, que é A Saída dos Operários da Fábrica, que é um filme ensaio feito com arquivos. Ele retoma essas imagens do Lumière, né? Ele retoma as imagens do Lumière e outras imagens de saídas de fábrica ao longo dos 100 anos de história do cinema. E quando eu vi essa produção dele, eu me conectei profundamente, assim, algo em mim ficava mobilizado a produzir também. O Farok já havia falecido, então eu resolvi de maneira um tanto independente iniciar esse processo também, né, de filmar o trabalho em um único plano. E aí surgiu Paisagens do Trabalho. A ideia era pensar um pouco, inicialmente Fortaleza, pensar uma paisagem possível da cidade a partir de seus trabalhadores. E aí o exercício foi de filmar vários trabalhadores na cidade, mas eu também consegui entrar na fábrica
que era a fábrica Cione, uma fábrica de beneficiamento de castanha de caju, que foi onde a pesquisa se adensou, eu diria, né? Eu acho que também porque eu sou de Maracanaú, né, novamente uma cidade industrial, na região metropolitana. Eu já fui trabalhadora de fábrica, já fui operária, então acho que tinham muitas conexões assim, possíveis para mim naquela situação. E aí, nessa experiência de filmar a fábrica, eu refiz a saída da fábrica, né? Fiz a minha versão da saída da fábrica, que foi o Saída da Fábrica Cione, que foi um filme um fragmento, na verdade, né? É um único plano de um pouco mais de 7 minutos, que acabou tendo uma certa inserção no circuito de artes visuais, que aí é um momento também marcante na minha trajetória em que eu migro um pouco dessa produção mais voltada para as salas de cinema e vou me dedicar mais à produção voltada para circuitos de arte, enfim. De galeria, né? É. Que também é muito onde o Farok também vai atuar, né? Nessa fronteira entre as imagens, né? E eu lembro de ter visto o Cione no Salão de Abril, né? Que foi projetado lá, não foi? Inclusive foi premiado, não foi, eu acho? Foi. No Salão de Abril, não foi? E uma coisa que chamou muito minha atenção nesse trabalho é o tempo, né? Na verdade, o tempo, não só o tempo do plano, que é um plano longo, mas o tempo das ações, né? Das pessoas, assim, quase dessas ideias de uma coreografia, né? Desse trabalho. E como é que você vem desenvolvendo esse trabalho? Eu sei que você tem um site, né? Que é possível ver, né, parte pelo menos dessa pesquisa. E queria saber um pouco como é que ela modificou um pouco seu olhar também, né, de artista visual e de diretora, assim, como é que esse encontro, porque a gente também se transforma, né, quando a gente entra num processo tão imersivo, assim, de pesquisa. Então, primeiro eu vou falar do que essa pesquisa, no âmbito mais fundamental, assim, o que ela foi transformadora para mim. Eu nunca tinha tido a experiência de me dedicar a pensar cada plano de maneira, né, única. Mesmo quando eu fazia curtas, enquanto você tem um número menor de planos, eu não tinha essa dedicação. Então, eu acho que a primeira coisa é essa, me amadurece como profissional, né? Eu passo a me dedicar a pensar cada unidade daquela como uma obra única, né? E tentar achar soluções para cada plano. Esse é um exercício raro, eu acho, quando você está num processo de aprendizado, enfim. Como tem uma conexão muito, né, uma ação documental também, então filmei muito na rua, em situações em que eu precisava decidir rápido coisas. Aprendi a ter uma equipe menor, acho que de algum modo eu achei o meu modo de produzir durante essa pesquisa, né? Entendi que eu me sinto confortável com equipes menores, com outro ritmo de trabalho, que eu precisava também me conectar com o ritmo de trabalho do outro para que funcionasse, enfim. Acho que primeiro a dimensão prática, assim, eu começo a amadurecer a partir desse trabalho profissionalmente. Até me perdi, Samuel, mas era isso. Não, e como é que... como eu venho desenvolvendo, né? Acabou que foi muito significativa essa experiência na minha carreira. Eu fiquei, de fato, mais voltada para as artes visuais. Outros trabalhos foram encomendados também com esse tema. Eu participei de residências artísticas, então acabou sendo o tema central também no meu mestrado, né? Eu fui me dedicar a pensar imagens do trabalho de maneira mais profunda, a partir do Farok, mas pensando também a minha experiência. Em 2019, eu filmei todo o processo de fabricação de uma rede de dormir. Eu fui em Jaguaruana, de Jaguariana e na Serrinha, né? A mesma fábrica, mas desde o processo de produção do fio, o tecer da rede, fabricar a rede até a embalagem aqui na Serrinha. Foi a primeira vez também que eu peguei um produto para fazer o processo todo, né? E aí é isso, foi para uma exposição chamada Vai e Vem, que era uma grande exposição no Centro Cultural Banco do Brasil, toda pensada a respeito da rede de dormir, enfim. Então acho que acabou virando uma área a qual eu me dedico mesmo, né? Eu continuo de algum modo
pensando ainda no trabalho. É interessante isso porque às vezes você acha que os temas se esgotam, né? As pesquisas se esgotam, né? E na verdade as pesquisas elas têm infinitas, né? Você pode desdobrar elas de maneiras infinitas, né? Assim, e o que eu acho interessante também dessa sua pesquisa, que esse diálogo com o Harun Farok, é exatamente a possibilidade de você olhar para algo, não é exatamente você inovar o olhar, né? Na verdade, às vezes é o contrário, né? Às vezes é você olhar da maneira mais, pensar os irmãos Lumière, né? Que é frontal para frente de um portão, né? Mas você passar um tempo olhando para aquelas pessoas, para aquela fábrica específica, né? É isso que gera também a singularidade do objeto, né? Isso eu acho isso uma coisa muito interessante, assim. Eu acho que, sobretudo, olhar o trabalho, né, Samuel? Sim. A gente vive uma sociedade em que o trabalho é muito invisibilizado. A gente está, por exemplo, aqui gravando e por trás das câmeras a gente tem toda uma equipe de iluminação, de câmeras, de técnico, que fazem também isso aqui acontecer e que não são vistos. Então, é pensar sobre o mundo do trabalho hoje, sobre essa dimensão da nossa vida, né? Que muitas vezes nos consome, né? Sobretudo os trabalhadores mais precarizados, têm uma vida inteira marcada pelo trabalho. E o trabalho, ele foi muito, de certo modo, o cinema se interessou muito pouco por ele, né? Porque, sobretudo, esse trabalho industrial, fabril, que é muito repetitivo, que nada acontece, né? O cinema se interessa pela vida, né? Que se dá a partir da saída da fábrica. Então, esse exercício de olhar para uma ação que é repetitiva e tentar encontrar nela, né? Que o próprio Farok indicava lá nas suas oficinas. Encontrar um começo e um fim para aquela atividade que aparentemente é muito repetitiva. Então, se dedicar a entender aquele processo de trabalho, o trabalho que dá para fazer cada coisa. Sim, é quase aprender a perceber uma dramaturgia, né, daquelas ações. Na Cione, na fábrica de beneficiamento de castanha, foi um exercício muito difícil, porque elas são castanheiras, elas são muito rápidas na ação. Elas são tão rápidas que você não consegue entender exatamente o que determinadas delas estão fazendo. Assim, elas estão fazendo um controle de qualidade e elas tiram algumas que você nem consegue identificar o porquê. Assim, então, é muito rápido. Passar um tempo, né, com a câmera apontada para essa ação e tentar entender o fluxo da própria ação é um exercício grande, assim. É quase, se a gente fosse fazer um paralelo com o Miragem, que a gente assistiu, acho que é um gesto sempre de deslocamento, né? De você, se o Miragem desloca o sentido dessas imagens com a narração, né? Olhar para o trabalho e filmar o trabalho é você deslocar o trabalho dessa invisibilidade, né? Assim, vamos dizer, né? Ou dessa... enfim, é quase você destacar, né? Por um momento. Né? Eu acho isso muito, muito, muito bom. E eu queria que a gente continuasse também a nossa conversa no nosso próximo bloco. A gente vai dar um intervalo agora, mas a gente volta daqui a pouco. Então, aguarda um pouquinho que a gente já volta. Estamos de volta no primeiro plano. A gente está conversando hoje com a Virgínia Pinho. Virgínia, eu queria um pouco que a gente continuasse falando um pouco sobre essa sua relação com as artes visuais, né? E também sobre o seu trabalho em Maracanaú com cinema, né? Você acabou de gravar recentemente, né, um longa-metragem. Eu queria que você falasse um pouco também sobre a produção de cinema em Maracanaú. Então, Samuel, a gente filmou em 2019 um longa chamado Colônia. É um trabalho, uma proposição do Miquéias Mesquita, com direção e roteiro do Moza Freire e meu. Né? É uma pesquisa que eu já vinha desenvolvendo, chamava Isolamento Compulsório, a pesquisa que eu tinha iniciado em 2017. E é sobre um bairro que surge em Maracanaú a partir de uma antiga colônia para o isolamento compulsório de pessoas diagnosticadas com hanseníase, né? Até meados dos anos 80, a gente teve esse procedimento como profilaxia para essa doença no Brasil. Hoje em dia a gente entende que isso não é necessário, que não tem por que isolar, é uma doença com controle fácil, basta iniciar o tratamento. Mas surgiu a partir dessa experiência, né, de política pública de saúde um bairro, que é um bairro muito precarizado,
cheio de atravessamentos, mas também, né, cheio de resistência e para onde avança a especulação imobiliária na cidade atualmente. Ah, sim. Então, eu já vinha pesquisando essas contradições desse território. Miqueias e Mozart chegaram com essa proposição de fazer um longa-metragem, né? Na verdade, a captação toda é deles. E eu entro com parte da pesquisa que eu já vinha desenvolvendo para somar esforços, né? É o primeiro longa filmado em Maracanaú. A gente está em processo de finalização, deve sair esse ano, agora nesse semestre. É uma experiência assim, singular na cidade, né? Você não tem nenhuma produção mais significativa, no sentido de que você não tem uma formação. O cinema que você tem na cidade é um cinema comercial, numa sala de shopping. Você vai ter, na verdade, alguns artistas individuais assim, que vêm para Fortaleza, passam por um processo formativo e adotam a linguagem audiovisual, né, como nas suas produções. E você vai ter também uma produção audiovisual mais ligada a videoclipes. Você tem uma cena musical assim, forte na cidade, uma cena de rap, e aí você vai ter algumas pessoas que vão produzir videoclipes, né? Que é também um traço interessante. É uma galera que vai produzir mais voltada para a internet, para formas de fruição mais rápidas, né? O consumo mais rápido e que precisa de poucas estruturas. Sim, é também uma forma de, enfim, é isso, construir espaços, né? Exatamente. Acho que é... Chegar no público da maneira possível, né? Exatamente. E como foi essa, como é que tu acha que essa produção desse filme, ela não influenciou, mas ela está reverberando, na verdade, na cidade, assim, se nesse tempo tu acha que ele formou pessoas, por exemplo, né? A gente teve pessoas de Maracanaú, artistas de Maracanaú que trabalharam nessa produção, né, além de mim. Teve uma equipe maracanauense e a gente acha que, eu acredito que de algum modo essa experiência vai reverberando, vai acho que dando confiança para que as pessoas façam outros trabalhos, se aventurem mais no audiovisual. Eu sei agora, por exemplo, de um colega que fez som na produção do longa, que agora está fazendo som também. Ele fez assistência de som no longa e está fazendo som agora num outro projeto que está sendo desenvolvido. Enfim, eu acho que de algum modo a experiência com o cinema, né, com o fazer cinematográfico reverbera individualmente. Eu espero que em algum período reverbere coletivamente. Eu acho que isso é muito importante porque, na verdade, a produção, né, vamos dizer assim, uma cena, né, se a gente quiser colocar assim, ela surge quando tem as produções, né? Porque para fazer cinema a gente tem que também ir para a prática, né? Querendo ou não, a gente pode também ficar, obviamente, discutindo, estudando, mas isso também tem que ir para a prática, né? Porque é isso que alimenta o que a gente estuda e o que a gente estuda é o que alimenta o que a gente faz. E eu acho que é interessante escutar isso, assim, porque para mim mostra, né, que na verdade se você tiver mais filmes sendo feitos, você vai ter também mais pessoas produzindo, né? E pelo que tu falou também, teve agora o primeiro edital também, né? Que também da cidade, né? E isso tudo vai gerando demanda, né? Uma demanda que já existe vai sendo suprida um pouquinho, né? E aos poucos criando mais possibilidades, né, de criação. Sim, Maracanaú nunca teve uma formação continuada nessa área. A gente, né, tem essa realidade de nunca ter tido edital até esses editais da Lei Aldir Blanc, que surgiram já no final de 2020. Então, acho que de algum modo a gente passa na cidade por um momento simbólico muito importante, é um momento de disputas, né? Então tem também um fórum de cultura municipal que tem se articulado e que tem pressionado bastante o poder público para que esses espaços de decisão sejam mais democráticos. E aí acho que também esses editais, mesmo da maneira como eles aconteceram, né, que foram muito voltados para uma produção virtual, de consumo rápido, em função do contexto, mas acho que eles acabam sendo geradores de outras proposições que vão surgir, né? Acho que fazem a gente ir se apropriando de determinadas ferramentas, de determinadas linguagens e conseguir ir avançando. Sim, eu acho que tem uma importância do risco, né? Assim, de você dar um mínimo de possibilidade para a pessoa produzir, mas ao mesmo tempo abrir para a pessoa poder se arriscar e fazer e errar, né, também, sem precisar ter que fazer como fosse a maior obra Sim. Do mundo, A obra-prima. Né? A obra-prima, assim, né, mas
de fazer, né? Porque é fazendo Sim. que realmente a coisa se concretiza, né? E eu queria que falasse um pouco sobre também se existe um movimento cineclubista lá e como é que também essa movimentação, de algum lugar, ela também, já falou como ela te influenciou, né? Mas como ela vem influenciando também as pessoas que querem produzir por lá, porque o cineclube é uma base fundamental, né, para isso. Sobretudo em Maracanaú, né, que até hoje só tem uma sala de cinema comercial e que isso implica, né, você ter o mínimo, que é a grana para comprar o ingresso. Eu participo do Cine Colônia, que é um cineclube que funciona nesse território do bairro Antônio Justa, né, dessa antiga colônia de isolamento. O que acontece é que essa colônia ela era uma estrutura, né, uma mini cidade, né, com pavilhões, mas com pequenas casas, com uma prefeitura, e tinha um cine-teatro ali, que é o primeiro cinema, de fato, da cidade, né, que ficava nesse território fechado. O que acontece é que com o processo a gente chama de derrubadas de muro, né, quando essa colônia, de fato, passa a se tornar um bairro, com adensamento populacional, esses prédios históricos eles foram descaracterizados. O único que passou por restauro é esse cine-teatro e hoje ele abriga um CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social. E aí o Cine Colônia, o gesto principal dele é tentar reocupar esse espaço com seu uso original, né? Então a gente mantém atividades no ponto principal, que é esse cine-teatro. A gente também exibe em outros locais do território, faz parcerias com outras instituições, como até posto de saúde, escola, com a própria igreja, enfim, na rua também. Mas o movimento cineclubista é um movimento também que se inicia, na verdade, em Maracanaú. Que, enfim, alguns cineclubes têm conseguido atuar assim, de maneira muito pontual ainda, mas o Cine Colônia é uma ação assim, que já vem, pelo menos nos últimos 2 anos, se colocando forte na cidade. E tem um público, assim, as pessoas elas se identificam com o cineclube, assim, de querer ir, porque eu penso em experiências como tem o Cine Serve Luz, no Serve Luz, né, que tem uma relação muito forte mesmo, né, com o bairro e com as pessoas que estão assistindo, né. Como é que as pessoas elas reagem, né, na verdade, a essa ideia do cineclube, assim, como é que tu sente isso, assim? Então, tem uma adesão incrível. O bairro, ele permanece com um processo de isolamento histórico, né? A gente fala que esse preconceito que dava origem a esse isolamento em função da doença, ele foi substituído por um isolamento social. É um bairro precarizado, não tem transporte público, então você não sai e entra do bairro em determinados horários. É um bairro sem praças. Então, uma atividade cultural, seja ela qual for, a tendência é que dê certo, né? Então, o cineclube ele tem um público alto, né? A gente está sem realizar sessões presenciais durante a pandemia. Mas ele tem, em geral, um público alto, que é de pessoas do próprio bairro, de crianças, enfim, ele tem uma adesão grande de moradores do bairro. Virgínia, eu queria muito te agradecer, assim, eu acho que foi ótima essa conversa, assim, faz tempo que a gente não se via, eu acho que foi muito legal a gente voltar a conversar, e só te agradecer mesmo ter aceitado conversar com a gente. Mas eu agradeço também, Samuel, muito boa a conversa e vida longa ao cinema cearense. Com certeza. A gente fica por aqui e a gente convida vocês a continuarem nos assistindo nesse mesmo dia e nesse mesmo horário. Muito obrigado.